Positivamente começando, e hoje a minha convidada, vocês já conhecem, mas sabe quem me apresentou a ela? O meu filho Henrico, e eu vou já explicar o porquê com vocês. Seja muito bem-vinda, Bruna Carla. Olá, Karina. E aí, pessoal, que honra, que alegria. Muito obrigada por esse convite tão especial. De poder estar aqui com você e contar um pouquinho do que Deus tem feito na nossa vida. Eu estou muito honrada. Não vejo a hora de conhecer Henrico. E dar um abraço nele. Assim, eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui com vocês. Foi um presente de Deus. Um presente é nosso, todo nosso. Poder conhecer um pouquinho mais, estar aqui na sua presença, poder compartilhar com todo mundo Amém. Que vai nos ouvir agora nos próximos minutos, que vai poder te conhecer mais profundamente. Amém. Que é assim que a gente aprende, né? Ouvindo testemunhos, ouvindo histórias. Verdade. E sentindo esse amor que é nítido em tudo que você faz. Esse amor por Jesus, pela sua história, por tudo que Ele faz por nós. Amém. Né? Essa gratidão constante. E eu me sinto muito grata, gente. Vou explicar agora a questão do Henrico. No meu início, né, de conversão, de caminhada com Deus, eu procurando na internet conteúdos edificantes na educação do meu filho, me deparei com os vídeos da Bruna, conhecida em casa, primeiramente como Bruna Kids, com vídeos lindos, lindos. Gente, para quem ainda não viu, que eu acho difícil, vocês estão há mais tempo do que eu, mas para quem ainda não viu, para quem busca esse conteúdo infantil, busque lá, ó, Bruna Kids. E começamos a cantar as suas músicas em casa. E você foi a primeira cantora gospel que chegou na minha vida através do Ministério Infantil. Olha como que foi. Gente. E depois que eu fui conhecer toda a sua história e todo o seu repertório, que vai muito além disso. Então, mas é um repertório que alegra a minha criança interior. E isso é demais, que é o nosso lado mais puro e mais sensível. Então, parabéns. Eu queria saber se vem mais por aí. Olha, eu fico assim tão grata a Deus de ouvir, porque o Ministério Infantil, na minha vida, nasceu depois dos meus filhos. Eu comecei a cantar muito nova, mas as pessoas perguntavam, e vai ter um projeto infantil? E vai ter... E não ardia no meu coração naquele momento. Quando eu me tornei mãe, eu buscava justamente isso, conteúdos para o meu filho. Sim. Né? Eu sou mãe do Benjamin e da Bela. E eu sempre achei pouco, né? Tanto que eu falo para os meus amigos de ministério, gente, se cada um lançasse um projeto infantil, ainda seria pouco. Tinha que lançar um por ano, porque as crianças, elas consomem muito, elas estão ali, elas querem ouvir. E elas, assim, quando elas amam mesmo, né? E nasceu de eu procurar, assim, pro meu filho, assim, eu quero fazer algo também para as crianças. E mesmo eu nunca tendo um trabalho infantil antes, só trabalhos adultos, as crianças gostavam de ouvir. Sim. E eu achava isso lindo, que eu cantava canções de coração, de adoração. Sim. E eles, às vezes, não entendiam nem a letra, mas eles estavam cantando. Então eu falava assim, não, eles merecem, assim, um conteúdo que fale a linguagem deles. Sim. Que eles adorem a Deus e saibam o que eles estão falando. E aí nós começamos a procurar isso, e eu quis pedir a Deus algo a mais. E eu não queria apenas as canções, eu queria também os desenhos. E foi um desafio muito grande. Nossa, porque é uma produção tão linda, o clipe, o cenário, as roupas, tudo tão lindo. Tão fofo, né? Demais. Pensado para eles, algo que chamasse a atenção deles e com muita excelência, sabe? Com muito carinho. E aí nós fizemos os clipes e tem as historinhas, os desenhos. Eu escrevi com base realmente nas coisas do meu filho. A experiência que eu vivi em casa, medo. E ao final de cada episódio a gente volta falando... trazendo para eles na prática como não ter medo, como amar ao próximo. Então foi lindo. E nós fizemos em acho que foi 2017. E seu filho tá lá do seu ladinho, ele tá né? Lá. O Henrico fala, esse aí é o filho dela, não é mamãe. Ai, mas eu meu acho que no Deus. fundo todos esses são filhos dela. Que
lindo, gente. Não deixa de ser, É verdade. Né? Se você pensar. É verdade. Todos os filhos do coração e foi muito gostoso gravar com eles. Nossa, as crianças empolgadas e, sabe, dançavam com alegria. Foi muito bom. E a gente, assim, começou a ouvir muitos testemunhos, Karina, sabe? De tudo que estava acontecendo. De crianças que estavam sendo curadas. Crianças com deficiência que não falavam. E começaram a falar depois de assistir. Porque o nosso maior, né, objetivo era que as crianças fossem alcançadas lá na alma. Lá no coraçãozinho, no profundo, curadas, sabe? Que as canções realmente enchessem as casas de alegria, da presença de Deus. E foi muito bom. Os próximos, a gente já tá pensando aí para 2022, já ter novidade para as crianças, se Deus quiser, pelo menos aí umas 3 canções novas. Que bom, a gente tá aqui sedentos por isso. Se Deus quiser. E você foi tocada também, né, para o caminho de Deus, para o caminho de Jesus na sua infância, né? Sim. Por isso que essa importância, quanto antes, gente, a gente levar a palavra aos nossos filhos, às crianças, mais eles serão tocados, mais eles farão a diferença nesse mundo que está precisando tanto. Como foi a sua história, o seu início? Olha, minha família, meus pais, já conheciam o Senhor da adolescência deles, então eu já nasci num lar cristão. E então era a nossa rotina, né? Digo rotina do dia a dia. Estava a escola dominical, aos domingos de manhã, domingo à noite, durante a semana aos cultos. E comecei a conhecer a Deus por causa dos meus pais. E ainda não sabia, não fazia ideia, ninguém da minha família fazia ideia do que Deus ia fazer na nossa história através do louvor. Então eu ia à minha igreja, visitava algumas igrejas que minha mãe também amava. Os dias que não tinha culto na nossa igreja, a gente ia em outras igrejas visitar. Tamanha era a nossa sede, realmente, sede da minha família, de estar na presença, de buscar, de ir à oração, consagração, sabe? Buscar mesmo a Deus. E minha mãe recebia muitas palavras, muitas profecias de que Deus usaria. Deus vai usar sua filha. Olha, Deus vai usar sua filha. Deus está preparando a sua filha para usá-la. Mas a gente minha mãe não fazia ideia. Ninguém ali tinha ministério de louvor. Minha mãe ensinava o coral das jovens. Meu pai tocava ali a guitarra, mas nada, nunca profissional. Sim. Eu venho de uma família muito humilde. Meu pai pedreiro, minha mãe do lar. Nós morávamos ali, minha infância, a maior parte foi no Morro da Congonha, em Madureira, Rio de Janeiro. Então, o povo carioca que tá assistindo, a gente tá ouvindo. Um abraço. Ai, meu marido. E de uma origem, assim, muito humilde, realmente muito difícil, mas sempre confiando em Deus, sempre crendo que Deus estava no controle. E minha mãe ouvia aquelas palavras e guardava no coração, né? Deus vai usar minha filha. Ela imaginava, ela me contava, que imaginava que eu ia pregar. Sim. Ela via as pregadoras e falava assim, minha filha vai pregar. Você já era comunicativa ou você era uma criança mais tímida? Não, engraçado que eu sempre fui tímida em amizade, para fazer amizade. Sim. Para começar, até hoje. Eu chego em algum ambiente, eu fico assim, meio... Oi, e assim... meio pra trás, enquanto eu não recebo uma oportunidade. Depois, já era. Eu vou embora, eu falo, e sempre eu tinha uma professora que falava assim, nossa, a Bruna deve ter nascido assim, oi, gente, porque ela fala mexendo os braços, eu não consigo ser diferente. Então, depois que eu chegava nos lugares, que eu recebia a Bruna, canta uma música pra gente. Eu poderia estar assim, tímida, mas quando eu começava a falar, e aí já era, eu começava a cantar, então isso me ajudava, fechava os olhinhos, então... E eu cantava na igreja já, com os 4 aninhos, mas toda criança canta, não era uma coisa assim que as pessoas olhavam e diziam assim, não, vai seguir, Deus tem isso pra vida dela. Ainda não parecia isso. Aí eu cantava na minha igreja, cantava na escola. Com 6, 7 anos, eu comecei a conhecer Deus melhor. É uma fase que a criança pergunta muito e pergunta das coisas de Deus. E eu me lembro que aos 8 eu fui batizada com o Espírito Santo
na minha igreja durante um testemunho. Eu me lembro como se fosse hoje. O filho do meu pastor, na época, estava voltando das drogas. Ele tinha, sabe, se desviado. E Deus tinha resgatado ele de volta. Então foi um mover muito grande na igreja. Quando ele entrou na igreja e ele contou o testemunho que estava sendo restaurado, que Deus estava mudando a história dele. Então a igreja inteira se comoveu, chorou, e aquele poder de Deus. E ali eu fui batizada em línguas. E foi ali que eu comecei realmente a conhecer a Deus. Você lembra o que você sentiu nesse momento ou não? Eu lembro de